Vamos começar aqui. Bem, gente, bom dia. Eu sou Diogo da Trindade Chacon, aluno do curso de Processos Químicos, Instituto Federal do Rio Grande do Norte, Campus Nova Cruz, e venho apresentar na 7ª Expotec o estudo da potabilidade de água de chuva no município de Passagem RN. Esse estudo ele foi realizado nos anos de 2000 a partir dos anos de 2018, 2019, 2020, e teve como professor orientador o Dr. Carlos Alexandre Barros de Almeida, também do campus Nova Cruz. Segue a estrutura do trabalho, introdução, objetivos, caracterização geográfica, metodologia, resultados, a conclusão e as referências. Sabemos que a água está disponível em abundância no planeta Terra e a água pura é continuamente suprida pelo ciclo hidrológico, energizado pelo Sol. Um bem essencial à vida e muito vulnerável às contaminações naturais e antrópicas, sendo esta última a que tem acarretado maiores prejuízos aos recursos hídricos. A água é um bem não renovável, né, que encontra-se em estado iminente de escassez, pelo mau uso, pelo mau gerenciamento desse bem, pela má distribuição, e em algumas regiões a água ela está em total escassez. Pessoas não têm água e quando tem a água de má qualidade, né? Quando o texto refere-se a contaminações antrópicas, ele fala das contaminações causadas pelas ações do homem no meio ambiente, né? Interferindo no ciclo natural. E aí, é essa ação humana quem tem acarretado os maiores prejuízos aos recursos hídricos. O entendimento desse suporte faz-se necessário para que se tenha um conhecimento aprofundado das condições físicas de uma região, que se configura como condição primeira, quando o objetivo é o desenvolvimento em bases sustentáveis. Algumas regiões têm sofrido, regiões do mundo, no Brasil, sofrido com a escassez de água, ou de água de qualidade, né? E entender esse processo da ação humana, né, em relação ao ciclo natural, o ciclo hidrológico, é de fundamental importância para que possamos compreender e poder desenvolver bases sustentáveis, né? Maneiras, formas de obtenção e de manutenção desse ciclo hidrológico. Adriana Berengui, pesquisadora do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, traduz muito bem esse entendimento, quando diz: a conclusão que a gente tira é que os domicílios nordestinos, mesmo tendo acesso à rede geral de abastecimento, carecem de uma disponibilidade diária de água. Isso faz com que nessa região cresça a participação de outras formas de abastecimento, como o armazenamento de água da chuva em cisternas ou tanque, ou captação de açude ou rio. Por exemplo, eu trago essa mensagem de Adriana na perspectiva de o Nordeste ser uma das regiões que mais sofrem, né, com essa problemática de água. É uma região com clima semitropical, tropical, árido, semiárido, então uma diversidade muito grande, né, a caatinga como bioma predominante. E aí nós temos uma maior dificuldade, as populações que residem nessa região do Brasil, elas têm uma maior dificuldade quando o assunto é água. E aí nós temos, nesse estudo, como objetivos, no objetivo geral nós temos desenvolver a análise dos parâmetros físico-químicos da água de chuva em Passagem RN, para a verificação da viabilização desta água para consumo humano, dessedentação animal e abastecimento. Realizar, né, a análise dos parâmetros físico-químicos por meio da captação dessa água. Foram construídos aí pluviômetros e a ideia é verificar, né, posteriormente, com a continuação desse trabalho, a viabilização desta água.
Nos objetivos específicos, nós temos que avaliar a qualidade de água da chuva no município de Passagem RN, estudar o potencial de aproveitamento dessa água de chuva e observar a sazonalidade de precipitação de chuva. Aqui uma caracterização geográfica do município do estudo. Passagem é um município do estado do Rio Grande do Norte, Brasil, localizada na mesorregião Agreste-Potiguar, possui os municípios de Santo Antônio, Jundiá, Brejinho como municípios limítrofes, e de acordo com estimativas do IBGE para o ano de 2020, sua população era de aproximadamente 3.102 habitantes. Essa cidade possui uma área territorial de 42 quilômetros quadrados, fontes do IBGE 2018, e está localizada a 70 quilômetros da capital estadual, Natal. O clima de Passagem é subúmido a leste e semiárido a oeste, do tipo AW na classificação climática Köppen. Essa classificação AW, ela significa que nós estamos em um clima tropical de savana, né? Esse ambiente mais aberto, né, com aspectos, as árvores, a vegetação local, arbustos, mas com certos setores e partes muito descampadas, né? A Caatinga representa muito bem esse estilo de formato de bioma. Aqui são o início da metodologia, né? Quando eu, em minha residência, comecei a confecção dos pluviômetros, né? Aqui são materiais de baixo custo ou materiais reciclados, utilização de alguns adesivos plásticos, ferramentas como martelo, serras foram necessárias para que eu pudesse começar a confecção, né? Esse pluviômetro é uma ideia minha, eu não vi em projeto algum ou base de dados, ou em qualquer lugar, não tive acesso a nenhum formato. Eu fui criando, eu fui percebendo a localização, aonde eles iam ficar instalados, e daí eu comecei a desenhar, né? Foi gradativo o processo, onde eu ia confeccionando, encontrando as melhores ferramentas e materiais, e fui adequando, adaptando e montando o projeto. Aqui já é o pluviômetro, um dos pluviômetros ganhando já o seu formato original, né? Colocação do funil, da torneira em PVC, um funil plástico, né? Aqui são as bases, onde as hastes verticais onde os pluviômetros vão ser instalados, né? Foram instalados. A base é de concreto e esses tubos de PVC, né? Verticalizados com altura ideal, baseadas, analisadas, estabelecidas de acordo com os tetos das casas, né? Circunvizinhas, procurando o melhor distanciamento de calhas, de árvores, para que não houvesse nenhum impedimento da coleta, que a água pudesse vir diretamente da atmosfera, sem nenhum tipo de impedimento. Aqui já são os pluviômetros devidamente instalados. Esse primeiro pluviômetro, com base em garrafa PET, né? Ele é um pluviômetro com mais precisão comparado ao outro, e ele foi indicado, estabelecido como o pluviômetro de captação de água para analisar quanto de água precipitou naquele período de análise. A água era depositada, e aí criava-se uma lâmina de água dentro desse pluviômetro, e depois verificava-se esse volume, tanto pela altura da lâmina obtida, quanto pela transferência dessa água para uma proveta de 1 litro, né? E ali eu verificava diariamente, ou pelo período que as chuvas ocorriam, quanto de chuva aconteceu, fazendo os devidos cálculos. No outro pluviômetro mais escuro, em preto, esse pluviômetro ele servia para coleta da água que ia ser destinada, que era destinada ao laboratório para as devidas análises físico-químicas, né, dos parâmetros pH, condutividade, STD, que é os sólidos totais dissolvidos, turbidez e cloreto. Essa região é o quintal de uma casa habitacional aqui no município, a minha residência. Aqui sou eu na verificação do primeiro parâmetro pH, né, processamento dos dados. Eu estou em laboratório utilizando
um pH-gâmetro, né? E ali eu estou em verificação do pH das primeiras análises, das primeiras amostras, que ocorreram em meados de janeiro, e aí eu estou na obtenção do valor de pH. Aqui uma imagem frontal do pH-gâmetro, indicando o valor obtido do pH da análise, temperatura, né? Houve a calibração desse equipamento para posterior análise. Aqui é um turbidímetro, né, que apresenta dados sobre turbidez, uma das mais principais características de uma água, né, uma das propriedades mais importantes a avaliar a turbidez da água, indica quanto de material tem dissolvido, ali vai apresentar que se é uma água que tem muita coisa dissolvida nela, né, então, que tipos de contaminantes estão dissolvidos nessa água. Aqui nós temos a condutividade e STD. A condutividade é o quanto existe de íons dissolvidos nessa água, né? E aí a gente faz análise para perceber se essa água ela possui uma transferência aí de elétrons e condutividade elétrica. E STD são os sólidos totais dissolvidos, quanto de material sólido contaminante pode estar contido nessa água. Lembrando que a água da chuva é obtida diretamente da atmosfera, ela é esperado que não tenha nenhum tipo de sólido, né? Assim, entende-se que seria uma água que não deveria apresentar índices de sólidos. Mas existem os materiais que fazem a coleta e que pode vir poeira, pode vir através do vento, né? Pode vir por meio do acúmulo, né? No pluviômetro, nos reservatórios, enfim. Então, essa água ela tem que ser analisada por essa questão. Aqui, a forma como os dados foram processados, né? Eu processava os dados de acordo com a incidência de chuva na região de estudo. Havia uma leitura diária quando ocorria uma maior precipitação, e essa leitura ela era dada a cada mês, era mensal, né? Os valores eram obtidos de acordo com a obtenção em um mês. Então, essa leitura era diária da precipitação, né, local, foi feita para analisar a qualidade desta água e quanto de chuva foi depositado em solo passagense no período de um mês. Os dados foram processados por meio de cálculos matemáticos simples. Bastou conhecermos a área da boca do funil utilizado para a recepção de chuva e o volume de precipitação ocasionada nos pluviômetros, como eu apresentei anteriormente. Cálculo da área da boca do funil é a área igual a π raio ao quadrado, e cálculo do volume de precipitação, que é πr ao quadrado vezes a altura da lâmina. Aqui, para fins de cálculos, para ficar mais claro, a quantidade de chuva era obtida pelo volume coletado dividido pela área do funil, né, que era 283,385 centímetros quadrados de área, e aí nós tínhamos uma lâmina de água em centímetros, que posteriormente, como é dada a pluviosidade em milímetros, havia uma transformação, conversão dessa unidade para milímetros, e aí eu tinha quanto de chuva tinha chovido naquele período. Verificando que 1 litro de água de chuva que se acumulou sobre a superfície de 1 metro quadrado equivale a 1 milímetro pluviométrico. Cada milímetro daquele que eu encontrava no pluviômetro significava que em uma área de 1 metro quadrado choveu 1 litro. E aqui nós temos os parâmetros que foram analisados e as técnicas utilizadas, né? Como eu já apresentei anteriormente, o pH, que foi no pH-gâmetro digital, condutividade, condutivímetro, turbidez, turbidímetro, STD, condutivímetro, e cloretos, titulação. Tá? As unidades. Parâmetros e seus valores máximos permitidos pela portaria 2914 de 2011. Os valores máximos, na verdade, a janela de permissão para pH o mínimo de 6 e máximo de 9,5. pH não tem unidade. Condutividade, 200 microsiemens por centímetro máximo. Turbidez, uma unidade de turbidez, lembrando que, nesse caso, é uma água que passou por um processo de filtração lenta, mas o máximo mesmo é permitido 5 unidades de turbidez em um sistema de abastecimento, desde a captação em águas superficiais até o processamento na concessionária de abastecimento. O STD, sólidos totais dissolvidos, 500 miligramas por litro, e cloreto, 250 miligramas por litro.
Média dos parâmetros físico-químicos é entre janeiro e abril, período de 2019, período de análise, né? Nós temos aqui o mês de referência, janeiro, tem um pH de 6,19, uma média, né? Fevereiro 6,23, março 6,10 e abril 6,29. Podemos falar aqui desse pH, que é um pH ligeiramente ácido, mas ainda encontra-se dentro do permitido, dos valores permitidos, né? Devido a alguma composição junto à água da chuva, apresentou essa acidez. Na condutividade, é uma condutividade também que favorece essa água, né? É a água de baixa condutividade. STD, pouco de sólido total dissolvido nessa água também. A turbidez é excelente, com níveis muito baixos. E o cloreto também, uma apresentação aí que indica que a água está com caráter de qualidade, né, para os objetivos listados, consumo humano, dessedentação e outras atividades. Aqui são os dados pluviométricos obtidos nos períodos de maio, incidência de chuva 2019-2020, com as quantidades de chuvas por mês, né? E aí apresentam uma média de precipitação para o ano de 2019 e 2020, e nós podemos verificar que o mês de abril é o mês que mais chove aqui na minha cidade, né, na minha região, para esses 2 anos de verificação. Em abril de 2019, uma média de 156,54 milímetros por metro quadrado, e em 2020, 448,6 milímetros por metro quadrado. São chuvas mais torrenciais, são chuvas mais densas aqui na cidade, e aí é onde dá esse início ao processo do inverno, né, estação de inverno, nos meses de maio, junho a julho como o mês mais frio, considerado, tá? E aí nós temos essa análise. Aqui em janeiro, fevereiro, março, nós temos algumas chuvas pontuais, essas chuvas de verão, né, que são chuvas mais rápidas e com pouca pluviosidade. Aqui apresento as minhas conclusões, né, para o cenário de precipitação estudado neste município, o município de Passagem RN. Há uma pouca pluviosidade ao longo do ano devido à escassez, né, das chuvas no período de agosto a dezembro. Foi investigado isso, que entre agosto e dezembro não há chuvas, né? Quando há alguma chuva muito pouca, mínima, são as chuvas pontuais dos primeiros 3 meses do ano, né? Período do verão, e alguma chuva, mas muito limitada. Identificou-se abril como o mês mais chuvoso, com uma média pluviométrica de 26,9 milímetros, dados de 2019, e 49,84 dados de 2020. E a água de chuva, de acordo com os parâmetros analisados, pH, condutividade, turbidez, STD e cloreto, apresentam um caráter potável, um caráter de qualidade. Este estudo deve ter continuidade devido a algumas limitações. O ano de 2020 foi um ano de pandemia, nós estamos ainda nessa pandemia, é um ano que as instituições tiveram seus trabalhos limitados e algumas análises não puderam ser feitas, né, como as análises microbiológicas, análise de outros parâmetros, que não são só esses, tem muitos mais outros parâmetros físico-químicos que precisam ser analisados. Então, recomenda-se, portanto, para fins de contribuições para trabalhos futuros, a análise de todos os parâmetros não evidenciados nesse estudo, né, um monitoramento mais prolongado, né, e com diferentes condições de área de captação, onde esses pontos podem ser distribuídos para podermos ter um processo muito mais eficiente, né, desta água, poder conhecer melhor como é que funciona a sazonalidade, a precipitação de chuva. Em um ano, a gente já entende que existe um período de escassez, mas pode ser que haja alguma mudança e a gente possa encontrar novos dados. Isso, e temos as referências aqui do meu trabalho, e meu muito obrigado.